Bom, estou comentando o filme Lutero, esse é o hashtag 4, né? Tive 3 outros vídeos, esse é o último, em que eu faço um comentário sobre a revolução cognitiva do papel impresso e o seu primeiro movimento de revolta, que foi a Reforma Protestante em 1500, né, a partir de 1500, na Alemanha, e você vai ver isso nesse filme. Você vai ver o conflito entre organizações intoxicadas tradicionais, né, e a inovação, as startups, o movimento dos empreendedores, no caso Lutero, né, com novas ideias a partir de uma nova visão, querendo um espaço na sociedade e as organizações tradicionais não deixando. Se você for olhar o filme Lutero, você for olhar o mundo de hoje, você vai ver que estamos exatamente no mesmo momento. A gente, na discussão lá da turma, o pessoal falou assim, eu falei, em que momento você vai ver em que você começa essa revolução cognitiva? Porque o que é importante ver? Movimentos na sociedade de mudança, que uma determinada pessoa viu uma coisa e começa a dizer, pô, não está legal isso aqui, eu vou fazer uma mudança, faz uma revolta, uma revolução social, etc. Isso a gente tem em vários filmes, a gente vê isso em vários lugares, isso é um roteiro bem conhecido, todo mundo sabe. O que faz diferença nesse filme, e que é o fundamental, é o início de uma revolução cognitiva que começa lá e vai terminar o seu ciclo com a chegada em 2004, né, da internet da banda larga. Então é um período importante para a gente poder entender o mundo digital, porque aquela chegada ali do Lutero é o início prático, né, vamos supor, social, visível da revolução cognitiva. Ela começa, né, na primeira fase dela, em 1450, com Gutenberg, e ela vai dar um salto ali em 1500, já nos primeiros 50 anos, já com um certo domínio daquele uso daquela ferramenta em que as pessoas distribuem as ideias do Lutero. Então, aonde que você vai ver esse movimento em que você tem esse empreendedorismo questionando, né, o modelo? Aonde que vai começar essa revolução cognitiva? Tem uma cena no filme que eu queria chamar a atenção de vocês, é que é a seguinte, o Lutero, ele tem lá suas ideias, etc., e ele prega o papel dele na porta da igreja. Então, naquele momento, o que acontece? Aquele papel que ele prega na porta da igreja é um papel em que vai ser acessado por aquelas pessoas que estão ali naquela cidade, porque é uma mídia que ele não tem possibilidade de difundir as ideias dele. Então, todo o movimento que existia até então era, a igreja dizia o que ela queria para a sociedade, as pessoas que não gostavam iam lá na porta da igreja, não gostei, não sei o que, tudo bem, os classificados ali, não gostei, tudo bem, não gostou, fica aí na tua cidadezinha, não enche o saco. Quer dizer, aquilo não tinha expressão nenhuma. Todo mundo pode fazer porque não significa nada para ninguém. Tudo bem. O que acontece? A cena fundamental do filme, que começa a revolução cognitiva, e que talvez, claro, de uma maneira aleatória, talvez aquilo não tenha acontecido, mas que mostra, né, o modelo e a ruptura que acontece, é quando uma pessoa, 2 garotos chegam ali na porta da igreja, começam a ler, pô, que bacana esse negócio do Lutero, dá uma cortada, volta, né? E aí daqui a pouco ele fala assim, poxa, isso aqui, legal, né? Aí o outro fala assim, não, deixa, aí arranca, né? Aí o outro fala, pô, tu vai arrancar a ideia do Lutero? Ele falou, deixa comigo. Na cena seguinte, o que acontece? Ele pega aquelas ideias que o cara estava na porta da igreja, leva para uma prensa, aparece os caras lá imprimindo, depois distribuindo a cavalo. Naquele momento começa a revolução cognitiva do papel impresso, né? Naquele momento, ali, a revolução cognitiva do papel impresso se expande, ele começa a ter uma pessoa que expande as ideias a partir dali na sociedade. Esse filme me lembra muito, até eu tenho esse livrinho aqui, eu não vou achar, chama Só por Prazer, do Linux, em que o Linux está deitado, o Linus Torvalds está deitado numa cama de noite, e num determinado momento ele fala, pô, vou fazer, na Finlândia ele fala assim, vou fazer um sistema operacional. E aí ele joga os primeiros códigos do Linux no sistema operacional para começar a desenvolver. Ou seja, ele começa a utilizar a rede social da internet para que possa desenvolver aquele programa, e você já sabe mais ou menos o que vai dar. Então, o que acontece? Que é interessante, né? Naquele momento exato, naquele instante exato, aquela pessoa que tinha uma ideia na cabeça, ele joga aquela ideia dentro da nova mídia. E aquilo tem uma explosão, né, de ideias. Você vai ver isso na segunda parte do filme, que a revolução, a revolta social que acontece. Tudo isso acontece por quê? Porque a gente estava já no início de uma revolução cognitiva. Não quer dizer que você não tenha tido outras revoluções sociais antes, ou que você poderia ter antes daquilo outras revoltas, tudo bem. Mas aquela revolta mostra claramente que ela só existiu, ela só foi possível porque você tinha um papel impresso distribuindo as ideias do Lutero, difundindo aquilo, que obviamente chegou, né, dentro de um determinado momento que as pessoas realmente estavam de saco cheio, e aí a partir daí a coisa se dissemina. Esse filme é um filme fundamental, eu tenho usado ele é muito bom, e aí eu falo isso para os professores, ele é muito bom para fazer uma discussão sobre revolta, revolução cognitiva, porque ele dá um salto de qualidade muito grande para que as pessoas possam perceber o que está acontecendo naquela época e o que está acontecendo hoje. Bom, é isso. Se você gostou, siga o canal, acompanhe, comente, etc. Obrigado.